Como eu havia mencionado na última aula, o Use Reducer ele é bem parecido com o Use State. E a gente vai ver aqui quais são as diferenças entre eles, né? Primeiro a gente vai recapitular um pouco aqui sobre o nosso uso do Use State. Então, o Use State, ele traz aqui a nossa facilidade de trabalhar com estados. Então, eu vou trazer aqui o nosso set state e aqui dentro eu vou trazer o valor de state e o nosso state vai ser o valor 10. Beleza? Então ele traz aqui o valor 10. Vamos criar uma ação para esse contador aqui que a gente está criando. Eu vou colocar aqui um button. Vou criar aqui um botão e ele vai ser o que? Update value. Um clique para fazer a nossa chamada de evento e vai ser o que? Vai ser um callback onde eu vou chamar o setState e vou passar para dentro dele o que? O state mais 1. Como a gente já mencionou na aula de hooks para state, né? E ele vai fazer o quê? O nosso incremento. E quando a gente está utilizando aqui o nosso use reducer, a gente importa ele aqui, claro, que é um novo hook. Então a gente importa ele aqui e em seguida a gente tem basicamente o mesmo formato aqui, pode ser qualquer nome também, só que a gente vai fazer algumas mudanças, né? Aqui vai ser uma função. Vamos colocar aqui uma outra função que ele vai chamar. E essa minha outra função, vou excluir o valor aqui. Essa minha outra função, ela tem o quê? Ela tem aqui o function e em seguida... Opa, passo o nome da função, senão não funciona. E em seguida eu tenho aqui o return dela, que vai ser, vamos lá, 45, vai. 45. Beleza, meu contador ele não tem nada, eu vou remover esse valor daqui, então meu contador ele não tem nenhum valor preenchido dentro dele. Deixa eu tirar só o que eu não estou utilizando. Bom, ele não tem nada, mas na hora que eu fizer o update ele vai trazer, né? Então ele traz o valor a partir do momento que eu faço o disparo. Mas se eu quero ter um valor fixo ali, na hora que eu carregar minha aplicação, eu preciso do quê? Eu preciso passar um segundo parâmetro aqui, que vocês podem ver aqui. Eu tenho aqui o primeiro valor, que é o inicializador, e o próximo parâmetro aqui vai ser exatamente o valor inicial. Então eu vou colocar aqui 10. Pronto, eu tenho 10, mas na hora que eu atualizar, ele vai para 45. Por quê? Porque eu estou chamando essa segunda função para ela ser executada. Mas beleza, se eu quero trabalhar com esse valor aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso passar aqui dentro o meu estado, né? Então, eu tenho aqui o meu state, que é o meu valor do estado, que é o valor que eu tenho aqui no meu hook, que vai ser passado para cá. Então, eu vou colocar um console log, e esse console log ele só vai ser disparado a partir do momento que eu clicar aqui, porque aí ele executa essa função, porque se eu não clicar ele não vai executar a função. Cliquei, ele trouxe aqui o valor de 10. Beleza? Então, aqui eu já consigo trabalhar com estado. E é bom a gente lembrar do quê? Que o Use Reducer, diferentemente do Use State, ele não faz chamadas síncronas, né? Ou seja, né, ele não faz essa chamada a partir do momento que um gatilho é efetuado e ele vai chamar outra função. Ele só vai executar a partir do momento que você chamar ele e falar para ele que você quer que execute aquele determinado Reducer. Então, isso é uma das particularidades que ele tem, né? Então, ele só vai disparar essa function aqui a partir do momento que você clicar no botão e pedir para que esse set state seja alterado. Aí ele vai fazer essa alteração para você, tá bom? Então, basicamente eu tenho isso, mas o que faz com que ele pareça um pouco com o fluxo do Redux, né? É a possibilidade da gente ter steps aqui dentro, né? Então, eu posso colocar aqui um const e colocar ele chamado de step e passar para ele um step de número 20. E em seguida eu passo aqui dentro como parâmetro o meu step. Então, vocês podem ver que agora eu tenho um parâmetro aqui, eu tenho um parâmetro aqui. E eu preciso fazer com que esses dois valores eles cheguem aqui. Então, quando a gente passa dentro da nossa função de useState, de setState aqui, que é o valor que a gente vai setar para o nosso hook, ele entra como segundo parâmetro. Então, eu vou colocar aquele como step, ele vai entrar aqui como segundo parâmetro, e a gente pode colocar essa informação aqui dentro também. Então, na hora que eu for chamar essa minha função, vou limpar aqui o nosso terminal, e eu vou trazer os dois valores. Eu vou trazer o 10, que é o nosso state, que é o estado que a gente tem aqui inicializando, e eu tenho o segundo valor, que é o valor que eu estou passando para ele fazer o update, que é o valor de 20, que é o meu step. Aí eu posso fazer o quê? Eu posso fazer somas, né?
Então, eu posso pegar o state e somar ele com o step, por exemplo, né? Um dos exemplos bem básicos. Então, eu vou fazendo essa soma e ele sempre vai acumulando dentro do state o último valor que a gente tem, que seria o mesmo que a gente estaria utilizando o set state, né? O use state, e falando para ele salvar e armazenar dentro do estado sempre aquele valor. Aí eu atualizo ele aqui, ó. Começou com 10. Eu atualizei, ele está 30 aqui. Aí ele vai pegar o último valor, que era 30, e vai somar com os outros 20, que vai ser 50. E assim por diante. Ele vai fazendo esse incremento aqui dentro, tá? Então, eu espero que você tenha entendido a anatomia aqui do nosso fluxo, que basicamente é o quê, né? Então, a gente tem aqui dentro a possibilidade de ter, só por via de dúvida, possibilidade de ter o state, que vai passar a informação para a função, para outra função, e em seguida eu vou ter o quê? Eu vou ter a possibilidade, o return, mas eu tenho a possibilidade de quê? De fazer o set state, e esse valor também vai ali para function. Vou copiar aqui. E ele vai para o return. E também a gente tem a possibilidade de ter os dois, né? Que é o state e set state, que são os dois valores, né? Que vão entrar na function, que vão entrar com dois valores, né? val1 e val2. E aqui em cima a gente só vai ter o... Vou colocar aqui como nulo para ficar mais fácil. E aqui ele entra sem nenhum valor. Então, a gente consegue receber o estado que vai para o valor 1 do argumento da função e retorna. E o set state, ele vai trazer como valor 2 e retorna. Então, independente se eu não tiver esse valor aqui, eu vou ter que ter o valor 2 aqui para retornar. E aqui eu posso passar os dois e ter os dois valores para retornar. E assim eu fazer a minha lógica ali, seja ela mais complexa ou não. Posso fazer um if-else, uma chamada de função, ou até mesmo chamada de endpoint e fazer essa minha tratativa. Certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido como que é o fluxo. Mas na próxima aula a gente vai ver um pouco mais sobre User Reducer e fazendo um fluxo de Redux dentro dele para você entender como que a gente consegue trabalhar aí com Step e fazer essa validação de Step funcionar aqui dentro num evento prático mesmo, onde você pode utilizar isso com chamadas de requisições e HTTP request, beleza? Então, nos vemos na próxima aula e até mais. Tchau, tchau.